A paz de Cristo para todos, professores, professoras, coordenadores da escola dominical, todos que amam a EBD. Eu sou o professor Denis Pereira, é um prazer recebê-los aqui no canal para uma videoaula inédita, estreia da classe de pré-adolescentes aqui no nosso canal. Eu tenho aqui semanalmente as videoaulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos, e no WhatsApp muitos professores perguntam para mim: e aí, cadê a aula dos pré-adolescentes? Grava dos pré-adolescentes. Eu dei uma olhada nessa revista e resolvi gravar a pré-aula para ajudar você, professor, professora da escola dominical. Por isso, se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe aqui o seu comentário. Você sabe que o seu comentário aparece aqui ao lado e é muito importante para nós. E na descrição tem todas as minhas redes sociais, tem o meu WhatsApp, mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas antes, roda a vinheta. Muito bem, eu não estou com a revista física aqui comigo, mas tenho ela aqui no nosso smartphone. Pegue aí a sua revista, a sua Bíblia, para prepararmos juntos esta linda aula da classe de pré-adolescentes. Responda aqui para mim nos comentários se você recebeu algum tipo de treinamento para professores da escola dominical e se você gostaria de participar de um grupo de mentoria para professores da escola dominical. Responde aqui para mim. Na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, você conhece melhor minha família, meu ministério. Tem o meu WhatsApp, estamos à disposição para atender os irmãos, pregações, palestras, treinamentos, será um prazer atender os irmãos. Tem aí também formas para você patrocinar o nosso canal e nos ajudar nessa produção de conteúdo. Tem um link para você baixar conteúdo em PDF, para você abrir assim no seu smartphone e enviar para os seus alunos também. Está tudo aqui na descrição. Muito bem, o título desta lição é Conhecendo o Caráter de Deus. Conhecendo o caráter de Deus. Nós vamos falar aí sobre Deus. Quem é Deus? Deus é a criação, as qualidades de Deus. Então é uma lição muito importante, muito interessante. Eu aprendo muito com estas lições enquanto professor, tá certo? Muito bem, nós vamos iniciar então aqui para os pré-adolescentes. E você fale aí nos comentários sobre a nossa didática, o que você vai achar, perceber, se vai gostar ou não do nosso estilo aqui de trabalho com os irmãos, tá certo? Vamos aqui olhar a nossa revista. Muito bem, o título da lição 1 é Quem é Deus? Quem é Deus? O texto aqui em destaque está em Jeremias 10:6. O Senhor, ó Senhor Deus, não há ninguém igual a ti. Tá vendo só? A pontuação é muito importante, hein? Ó Senhor Deus, não há ninguém igual a ti. Tu és grande e o teu nome é poderoso. Então nós vamos conhecer um pouco sobre quem é Deus. Os objetivos aqui da nossa aula é destacar que a existência de Deus pode ser comprovada até certo ponto, ok? Não há teste científico que comprove aí a existência de Deus. Mostrar que Deus é um ser pessoal, e nós vamos entender o que isso significa quando dizemos que Deus é uma pessoa, e ensinar que Deus estabeleceu um relacionamento pessoal com a sua criação. E aqui na área dos saberes escolares está aí o que seu aluno deverá saber no final aqui desta aula. A Bíblia apresenta o caráter pessoal de Deus, sua existência, revelação, enfim, todas essas coisas que estão aqui. Eu não tenho o costume de ler a revista, ok? Mas de lhe ajudar com algumas pontuações para você compreender a lição e chegar em sala de aula com total confiança, domínio do assunto e dar uma aula muito especial para os seus alunos. Então vamos aqui, conhecendo mais de Deus. Querido aluno da classe de pré-adolescentes, nós vamos estudar esta revista que tem o título de Conhecendo o Caráter de Deus. A Bíblia afirma em Oséias 6:3 que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, não é? Quando a gente conhece uma pessoa, aí que entra essa questão. Porque quando a gente conhece uma pessoa, a gente conhece as suas qualidades, a gente conhece as suas habilidades, o que agrada ou não àquela pessoa. A mesma coisa é com Deus, não é? Por exemplo, Hebreus 11:1 diz, sem fé, 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus,
Porque é possível que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardador daqueles que o buscam. Ou seja, se você não conhecer a Deus, você não entende isso e você não busca ter fé nele como Deus para agradá-lo, certo? Então é preciso conhecer. Quanto mais a gente conhece, mais a gente se aproxima, e quanto mais a gente se aproxima, mais íntimos nós nos tornamos. A pergunta da lição é: você sabe quem é Deus? Tópico 1 aqui, ele vai falar sobre a existência de Deus. Imagine uma pessoa à procura de emprego para conseguir a tão sonhada vaga. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai distribuir o quê? O seu currículo, não é? O currículum vitae, não é? O currículo. O que é o currículo? O currículo é um documento, a gente pode chamar assim, que tem as informações pessoais da pessoa, o nome dela, data de nascimento, endereço, grau de escolaridade, referências pessoais de pessoas conhecidas que podem referendar aquela pessoa como alguém confiável, referências profissionais onde esta pessoa já trabalhou, enfim. E qual que é o currículo de Deus, não é? Para que a gente possa conhecer a Deus, para que a gente possa ter referências sobre Deus? É a sua palavra. A Bíblia Sagrada é o currículo de Deus. É aqui que nós encontramos palavras, ensinamentos que nos guiam para que possamos entender quem Ele é. Então a primeira coisa que a gente tem aqui é exatamente isso. A Bíblia, a palavra de Deus revela a existência de Deus. Então, primeira coisa, quando abrimos a página das Escrituras, nós encontramos na primeira frase a existência de Deus. No princípio, no começo, criou Deus os céus e a terra. Então, a partir daí, a ação de Deus, ela vai sendo revelada em tudo o que Ele cria e no seu relacionamento com o homem. Não é? Desde o Éden e desde que Deus cria o homem, fica muito claro que Deus é um Deus de relacionamento. Anote isso aí aqui nos comentários, por favor, interaja. Teu comentário é importante para nós. Escreve aqui nos comentários. Deus é um Deus de relacionamento. É por isso que mesmo quando o homem peca, ele desce no jardim, chama o homem pelo nome e já entra com um plano de salvação para resgatar o quê? Relacionamento, certo? As pessoas ficam preocupadas com o inferno, o que vai ter no inferno, vai ter fogo no inferno. O pior do inferno não é a presença do diabo, não é se tem fogo ou não tem fogo. O pior do inferno é a ausência de Deus. Vixe, você tem que escrever isso aí, meu Deus. O pior do inferno é a ausência de Deus. Muito bem, então veja, a palavra de Deus revela a existência de Deus, certo? E lembra, deixa eu colocar algo aqui muito interessante. A Bíblia comprova a existência de Deus, certo? Revela a existência de Deus, mas não nesse sentido de que Deus tenha que provar a sua existência. Deus não tem que provar a sua existência para ninguém, ok? Ou as pessoas creem, ou as pessoas não creem, tá certo? As coisas criadas também revelam a existência de Deus. Tudo que Deus criou, é só você olhar o equilíbrio, é só você olhar a coerência das coisas que foram criadas, desde os animais, as plantas. Você percebe que tudo está minimamente organizado. O próprio ser humano, com a sua capacidade de raciocínio, de liberdade de escolha, tudo isso não deixa dúvidas quanto à existência de Deus. Porque a Bíblia diz em Gênesis 1:26 que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós olhamos para a palavra, podemos ver a existência de Deus. Quando olhamos para nós mesmos, quando olhamos para a natureza, quando olhamos para os animais, quando olhamos para o universo, para o sistema solar, nós podemos enxergar a existência de Deus. O sol, a lua, estrelas e uma... É isso aí. Deixa eu deixar aqui para você, professor, o seguinte: dá uma olhada no filme Em Defesa de Cristo, ok? Assiste o filme Em Defesa de Cristo. Ele fala muito sobre isso e é muito interessante. Muito bem. Tópico 2. Já se inscreveu no canal? Não se inscreveu ainda? Eu estou aqui por você. Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Deus é um ser real e pessoal. Olha que interessante isso aqui.
Você já deve ter assistido filmes e desenhos animados que apresentam personagens com poderes incríveis que realizam feitos impossíveis. Essas produções são frutos de animação cinematográfica que surgiram da imaginação do homem. Agora, Deus não é apenas um personagem da história, ele é real. Ele é real. E, sendo todo-poderoso, mesmo assim, ele se relaciona com a gente. Olha o que diz Isaías 57:15, eu acho lindo esse versículo. Diz assim, Isaías 57:15. Porque assim diz o elevado e exaltado, que habita na eternidade, cujo nome é santo, eu habito no elevado e santo lugar, também com aquele que é de um espírito contrito e humilde, para reanimar o espírito do humilde e para vivificar o coração dos que são contritos. Então Deus é um Deus extraordinário que se relaciona com os homens. É possível conhecer Deus de perto, né? Eu sempre digo aí, os adolescentes muitas vezes eles seguem, principalmente em redes sociais, pessoas famosas, crentes ou não. E a primeira coisa que acontece com a pessoa quando ela começa a ganhar fama, ela começa a criar em volta de si, isso aqui para mim é extraordinário. A primeira coisa que acontece com a pessoa quando ela começa a ganhar um pouco de fama, ela começa a criar um cordão de isolamento diante de si. E agora já as pessoas não conseguem chegar até ela. E quanto mais fama ela tem, mais medo ela tem de se aproximar das pessoas. E muitos não é só por medo não, muitos ficam com nojo mesmo das pessoas, ficam com horror das pessoas mais simples, mais humildes, que são aquelas que a colocam nesse pedestal. Agora, como Deus, ele é grande e ele é o que é, não pela glória que os homens dão a ele, mas porque ele é o que é em si mesmo, ele é todo soberano, eterno, autoexistente. Então Deus é o contrário, através de Cristo todos podem se aproximar a ele. Então é o contrário, ao invés de criar um cordão de isolamento diante de si, ele vem com Cristo e Cristo é a ponte que nos liga até Deus. Deus é um ser real, não surgiu da imaginação do homem, como surgiram os personagens aí das histórias em quadrinhos. Ele existe e é o criador de todas as coisas. E aqui achei interessante. Vale destacar que a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. Não é essa a ideia da Bíblia, provar a existência de Deus. Aliás, a gente deve pensar de uma maneira assim, muito simples, né? Quanto mais a pessoa diz que Deus não existe, isso já é uma prova de que o seu argumento é fraco. Porque para que gastar dinheiro, tempo, escrever livros por algo que não existe? Se não existe, não existe. Então, esse debate e essa luta para provar que Deus não existe é mais uma prova de que, na verdade, ele existe e quem não quer crer acaba ficando incomodado, certo? Então, a existência, Deus é um Deus real. Ele é um Deus real. E porque ele é um Deus real, nós podemos nos relacionar com ele. Por quê? Porque Deus também é uma pessoa. Gostei disso. Deus também é uma pessoa, ok? Não é que Deus é uma pessoa. E a ideia, quando a gente fala que Deus é uma pessoa, é para dar esta noção para as pessoas de que é possível se relacionar com Deus. Então, quando a gente diz assim que Deus é uma pessoa, significa que ele possui qualidades pessoais, ou que ele deu a nós características que nos torna possível de se relacionar com ele. É por isso que fomos criados à sua imagem e semelhança. O que isso significa? A imagem e semelhança de Deus significa que somos seres dotados da capacidade, da habilidade de nos relacionarmos com Deus. E para que nós possamos conhecê-lo, então ele se revela a nós como pessoa, com qualidades, com atributos pessoais para a gente entender ali a sua identidade. Então ele tem vontade própria, personalidade, não é? Por exemplo, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos os evangelhos, nós vamos ver Jesus, que é 100% homem e 100% Deus, ok? Nós vamos ver Jesus cansado, com fome, com frio, com sede, dormindo, bravo. O que é aquilo ali? É a humanidade de Jesus. Por isso que Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas necessidades. O que é compadecer-se? É ficar ao lado, é colocar-se no lugar do outro. Ele continua dizendo, mas um que como nós em tudo foi testado, experimentado. Há outras qualidades de Deus que pertencem somente a ele, certo? Então existem qualidades de Deus
que elas se comunicam com os homens. E aí a gente diz que Deus é um ser pessoal. Agora, existem qualidades de Deus que não se comunicam com suas criaturas. Onipresença, onisciência, onipotência. E isso aí, eternidade, por exemplo, isso aí não é comunicável aos homens. Estas qualidades tornam Deus único, exclusivo e soberano. E aí, está gostando? Estou falando muito rápido? Fala para mim aqui nos comentários, e se não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, porque é para você, tá certo? Manda para os seus amigos, manda para os seus alunos, manda para todo mundo. Tópico 3 aqui, nós vamos falar sobre o relacionamento de Deus com sua criação. Estou colocando a revista na tela. Alguns professores têm a revista, outros não têm a revista. Então eu acredito que fica mais fácil assim. Deus criou o universo e a natureza com o propósito do seu nome ser glorificado. E estabeleceu com o homem que criou um relacionamento de amor, certo? Então, Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Então o mundo foi criado para a glória de Deus, o ser humano foi criado para a glória de Deus, tudo foi criado para a glória de Deus. E portanto, Deus estabeleceu um relacionamento de amor com a sua criação. Não tem relacionamento com bicho, não tem relacionamento com o sol, não tem. Isso aí revela o poder de Deus. Agora, no caso do homem, há um relacionamento de paz e harmonia. É tanto que mesmo o homem tendo pecado, Deus implantou o plano de salvação desde a eternidade, 1 Pedro 1:18-20, desde a eternidade Deus já tinha implantado o projeto de salvação, exatamente por isso, porque o desejo, o propósito de Deus em criar o homem era que o homem se relacionasse com ele. Se não há o plano de salvação, o homem ficaria eternamente perdido. Então o plano de salvação é exatamente isso, Efésios 2, do 14 ao 18. Os seres celestiais e a eternidade revelam a soberania de Deus. As coisas que são invisíveis, a cidade celestial e hierarquias angelicais aí que a gente vê na Bíblia, tudo isso foram criados por Deus. Tudo isso aí, assim como o relato da eternidade, revelam o propósito de Deus na criação de todas as coisas. O próprio Deus estabeleceu um tempo determinado para todas as coisas, para todas as coisas. Por isso que nós vemos a intervenção de Deus na história. Tudo está se cumprindo de acordo com a sua palavra. Por isso, toda a criação deve louvar e adorar o seu Criador. 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Resumindo, o que esta aula está nos mostrando é que Deus é um Deus amoroso. Comprova sua existência por intermédio de sua criação e de sua palavra, mas está atento às nossas orações. E ele se revela de forma gloriosa àqueles que se aproximam dele com fé. Eu vou concluir aqui a nossa reflexão nessa linda aula com Hebreus. Eu gosto de ler o texto, fica melhor do que a gente ficar decorando e acaba falando errado, mas quem tem facilidade de decorar, parabéns. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então, Deus é um Deus que se relaciona com o homem. Por isso que Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Então esse Deus extraordinário, esse Deus grandão, esse Deus que nos faltam palavras para descrever o quanto ele é poderoso, esse Deus, ele dá a nós a possibilidade de nos relacionarmos com ele. E como eu disse, diferentemente do homem que fica famoso, poderoso, cria um cordão de isolamento diante de si, Deus é diferente. Deus não cria isolamento, ele cria pontes por meio da cruz de Cristo para que nós possamos nos relacionar com ele e conhecê-lo cada vez mais de perto, porque quanto mais andamos perto de Deus por meio de sua palavra e por meio do Espírito Santo habitando e agindo na nossa vida, mais parecido com Cristo nós nos tornamos.
Amém, meus amigos? Essa foi então a nossa videoaula para a classe de pré-adolescentes, nesta revista maravilhosa onde falaremos sobre o caráter de Deus. Que Deus abençoe sua vida, você que nos acompanhou até agora. Inscreva-se, curta, compartilhe, deixe aqui o seu comentário, fale o que achou dessa novidade aqui no canal e fique atento, a aula 2 está chegando por aí na próxima semana. Eu espero vocês, um forte abraço, fiquem com Deus.